Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. Hoje, gravando diretamente do escritório da produtora de eventos Lícia Fábio. E vamos falar sobre os reflexos do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho, com um dos maiores processualistas brasileiros. Aguarde que você verá. Estamos de volta com Sérgio Torres Teixeira, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, professor da Universidade Federal de Pernambuco, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, o cara do processo do trabalho no Brasil. Sérgio, que prazer te receber no Papeando. Não, Rodolfo, a honra é minha estar aqui nessa belíssima cidade de Salvador e estar participando desse episódio. E vamos papear sobre o novo CPC e o processo do trabalho, que estamos cheios de dúvidas sobre isso. E Sérgio, qual a importância do CPC no processo de trabalho? O processo comum sempre foi importante para o processo de trabalho. Desde o Decreto-Lei 1237, em 1939, já foi estipulado que nós teríamos que aplicar de forma subsidiária o processo comum ao processo de trabalho, considerando que a legislação processual trabalhista é extremamente omissa, incompleta. Mas vem cá, agora nós temos um novo Código de Processo Civil. E quais as principais inovações do CPC de aplicabilidade mais aceita no processo de trabalho? Rodolfo, são tantas aí, eu me sinto como uma criança numa loja de brinquedos. Eu confesso que eu também. Louco para utilizar, né, esses variados brinquedos que nós temos. Eu poderia citar alguns que eu acho mais interessantes, que vão ser de uma aplicabilidade imediata, né, no âmbito do processo de trabalho. Nós temos a tutela provisória, né, que é uma inovação porque ocorreu então uma junção da tutela cautelar e da antecipação de tutela dentro de um mesmo instituto. Eu acredito que isso vai ser extremamente interessante, que em pese nós vamos ter algumas polêmicas em relação a alguns dos elementos dentro da tutela provisória. Sim. Nós temos também um regramento novo em relação à distribuição do ônus da prova. Nós temos agora uma regra específica que estabelece a distribuição dinâmica do ônus da prova e vai conviver com a distribuição estática. Isso também vai ser muito interessante. E então nós temos vários outros elementos inovadores, como as questões envolvendo um novo sistema de precedentes, uma nova técnica em relação à fundamentação da sentença, que também vai gerar algumas polêmicas. São variados, você pode escolher. Se esses aí são os de aceitabilidade mais fácil, quais são as principais inovações polêmicas? Aquelas que você vai ter uma dificuldade, ou eu, e todos nós que vivemos no processo de trabalho, vamos ter de enfrentar. Bem, um desses que eu citei, na realidade, não é tão fácil, ainda não está havendo um consenso sobre sua aplicabilidade ou não, que é exatamente a questão envolvendo a nova forma de fundamentação da sentença. O artigo 489, ele descreve os elementos da sentença e no parágrafo 1º ele estabelece 6 hipóteses de decisões que seriam consideradas como não fundamentadas. E isso sim eu sinto que está gerando uma grande polêmica sobre se nós vamos ou não vamos aplicar esse regramento. Vários colegas estão dizendo que isso vai complicar, haveria uma incompatibilidade com o processo de trabalho em virtude da sua maior simplicidade e que, pese, eu vou ser sincero, pessoalmente não vejo essa inovação como algo que vai atrapalhar o nosso dia a dia. De fundamentação já está na Constituição. Perfeito. Só existe um dos 6 incisos, é o inciso 4º, que exige uma interpretação um pouco mais reflexiva, madura. Mas os outros 5 incisos, essas são questões que nós temos que adotar desde já, para então resguardar e cumprir esse dever constitucional de motivar o julgado. Exatamente. Mas, tradicionalmente, a gente vai aprofundar isso ainda na parte das perguntas da plateia, mas, tradicionalmente, o processo civil sempre foi um laboratório, na verdade, o processo do trabalho sempre foi um laboratório para o processo civil. Esse papel mudou? Eu acredito que boa parte das inovações ocorreram em virtude das nossas experiências no âmbito do processo de trabalho. Você vai ver que o novo CPC, ele estabelece uma hipervalorização da autocomposição endoprocessual, a mediação e a conciliação dentro de um processo já iniciado. Isso é o fruto realmente da experiência do processo de trabalho. Eu acho que nossa sistemática processual de trabalho influenciou muito, não apenas esse novo código, mas todas essas mudanças que ocorreram nos últimos 20 anos. Desde 94, 99, 2006. Mas
Mas nós vamos ainda servir de laboratório por alguns institutos que, apesar de terem sido colocados dentro do Código de Processo Civil, na realidade foram dirigidos aos juízes do Judiciário Trabalhista, como, por exemplo, um incidente envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica. Isso certamente vai ter uma grande discussão sobre se é ou não é aplicável e, no meu entender, é aplicável, sem nenhum prejuízo de se utilizar a tutela provisória de urgência para determinado bloqueio, por exemplo, de bens do sócio numa situação emergencial para evitar que ele faça esses bens desaparecerem. Esse é um tema que por si só vale um papiano. Vai, esse com certeza. É verdade. Agora, o que é que você diria para os jurisdicionados e para os operadores do direito que estão aqui nos assistindo e estão vendo uma nova legislação processual com imensas dúvidas e dizendo como é que eu vou aplicar? O que você diz para eles? Vou ser absolutamente sincero, brutalmente honesto. Espere bastante confusão no início. Né? Essas polêmicas, essas divergências, nós vamos ter juízes que vão aplicar esse instituto, outros que não vão aplicar, tribunais que vão reverter decisões em virtude da utilização ou má utilização desses novos institutos. Eu acredito que em um início, né, nós vamos ver uma certa confusão em virtude dessa diversidade de interpretações sobre o que seria e o que não seria aplicável. Mas isso é passageiro. Lamentavelmente, os jurisdicionados talvez tenham que sofrer no início em relação até a sedimentação do nosso entendimento, mas uma vez definido o entendimento sobre o que seria aplicável ou não, eu tenho certeza que esse novo código vai nos fornecer elementos para melhorar, para aprimorar o nosso processo de trabalho. Sérgio, eu partilho dessas angústias, dessas dúvidas, mas dessa esperança. E eu acho que eu não sou o único. E aí eu quero dizer o seguinte, quando eu disse que ia gravar com você aqui, o programa lotou. E aí tem uma quantidade enorme de pessoas que querem fazer pergunta. Não sei que eu vou conseguir. Mas quer ver? Eu vou lhe provar. Alguém quer perguntar aqui? Eu não disse? Olá, professor. Meu nome é Marcele. Eu gostaria de saber qual é a diferença da aplicação supletiva para a aplicação subsidiária. Pois bem, Marcele, na CLT, o artigo 769 utiliza apenas a expressão aplicação subsidiária do processo comum ao processo do trabalho. Agora, o artigo 15 do novo CPC estabelece que as regras do novo CPC serão utilizadas tanto de forma subsidiária como de forma supletiva. Então, há uma inovação terminológica, mas na prática nós utilizamos já esses dois métodos. A aplicação subsidiária ocorre quando a legislação trabalhista é omissa quanto à respectiva matéria. Ou seja, há uma lacuna e precisamos preencher essa lacuna recorrendo ao processo comum para pegar um instituto, uma norma e então eliminar esse hiato. A aplicação supletiva ocorre quando a legislação processual trabalhista prevê uma norma, existe uma norma disciplinando, só que ela não tem uma densidade normativa suficiente para satisfazer as nossas necessidades do dia a dia em relação àquela respectiva questão processual. E aí precisamos recorrer ao processo civil para aplicar a disciplina lá, debaixo dessa norma já existente no processo de trabalho. Eu vou dar um exemplo muito simples. Distribuição do ônus da prova. O artigo 818 da CLT estabelece a regra geral. A prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Mas nós recorremos à legislação processual civil, o atual CPC no artigo 333, o novo CPC no artigo 373, que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova de forma mais técnica. Então aí seria uma aplicação supletiva, para complementar uma norma já existente no âmbito do processo de trabalho, densificando normativamente aquele instituto. E é verificar, por exemplo, hipóteses de suspeição, de impedimento, hipóteses de cabimento de base de execução. Nós fazemos essa aplicação supletiva já há muito tempo. Olá, professor, eu sou Gilberto. Queria saber como tem sido a postura do TST e dos TRTs acerca da aplicação das novas regras processuais civis na Justiça do Trabalho. Gilberto, essa realmente é uma pergunta muito interessante. No âmbito do TST, eu sei que existe uma preocupação, eu já tive contato com vários ministros e sei que eles estão trabalhando em comissões para tentar estabelecer diretrizes gerais acerca de regras de aplicabilidade para então buscar eliminar, ou pelo menos diminuir essas controvérsias que nós vamos ter nas instâncias inferiores. No âmbito dos tribunais regionais de trabalho e dos juízes de primeiro grau, eu sinto honestamente um certo conservadorismo, um certo receio. O que eu acho que é perfeitamente compreensível, porque nós estamos saindo da nossa zona de conforto, né? Nós estamos acostumados com o sistema processual e vamos passar a ver um outro sistema processual. Porque com a alteração e a chegada de um novo Código de Processo Civil, nós naturalmente vamos ter que modificar uma parte razoável dos nossos procedimentos no âmbito do processo de trabalho. E qualquer mudança assim, naturalmente gera desconforto. Então a postura inicial, por parte da maior
parte dos nossos colegas tem sido um certo conservadorismo, uma certa resistência. Mas eu acho que isso com o tempo vai ser superado e vamos ver que essa aplicação de regras do novo CPC ao processo de trabalho tem tudo para tornar o nosso sistema processual mais eficiente. Ou seja, desapegue-se e saia dessa nostalgia de legislação revogada. Olá, professor, eu sou Natália e eu queria saber o que o senhor acha do sistema de contagem de prazo do novo CPC. Natália, eu gostaria muito que esse sistema de contagem apenas em dias úteis que está no novo CPC fosse aplicado no processo de trabalho. Eu não adoto essa corrente, não sigo essa corrente segundo o qual, se isso ocorrer, então nós não vamos respeitar a duração razoável do processo, o processo vai se alongar. Eu acredito que ele pode conviver perfeitamente. No entanto, não acredito que essa tese vai vingar. Acredito que a maior parte dos colegas e eventualmente os tribunais vão entender que se aplica ainda a regra da CLT quanto à contagem. É só preciso saber que, se não prevalecer a aplicabilidade, definitivamente o meu voto é divergente. Olá, professor, meu nome é Érica e eu gostaria de saber o que o senhor acha sobre a força normativa dos precedentes na Justiça do Trabalho. Érica, veja, o sistema que o novo CPC está trazendo, eu mesmo estou chamando de Stare Decisis Brasilianis. É uma mistura um pouco do sistema norte-americano, mas não segue exatamente, né, fielmente as mesmas diretrizes. A adequação tupiniquim. Eu acredito que nós vamos ter um certo problema, porque esse sistema dos precedentes depende muito da colaboração dos juízes de instância inferiores. Quem define o que é precedente não é aquele que decidiu aquela decisão que vai ser utilizada como paradigma, é aquele juízo posterior que faz referência à decisão anterior. E para isso nós precisamos realmente uma conscientização dos tribunais regionais e dos juízes de primeiro grau da importância desse sistema de precedentes. Oi, professor, eu sou Gilmara. Eu quero saber o que o senhor acha das novas regras sobre honorários advocatícios e a Justiça do Trabalho. Gilmara, veja, quantas regras envolvendo os honorários advocatícios que estão no novo CPC, eu também adoraria vê-las aplicadas no âmbito do nosso processo de trabalho. Pessoalmente, acho extremamente difícil dentro do contexto atual, no qual ainda temos um conservadorismo muito forte, com a invocação da tese de que o artigo 791 da CLT, que prevê o jus postulandi, dá ao empregado e empregador a opção de escolher entre ter um advogado e não, e por isso não seria possível aplicar o princípio da sucumbência, que geraria os honorários. Não tenho essa visão e gostaria muito de nós termos então o princípio da sucumbência com a aplicação de honorários advocatícios sucumbenciais. Não acredito, entretanto, que essa tese vai vingar, a não ser que venha uma lei específica própria para o processo do trabalho. Este é um tema que com certeza caberia também, talvez, a gravação específica de um Papeando. E eu tenho muitas coisas que eu gostaria de continuar perguntando. Estar com você, Sérgio, é um prazer intelectual e pessoal. Você realmente é uma figura humana fantástica, um professor fascinante. Eu tenho a honra de ter no meu curso de pós-graduação e eu quero dizer, cara, que te receber no Papeando é, para mim, a realização de um sonho. Você me permita presentear com a caneca e me fazer um brinde. Obrigado. Obrigado, Rodolfo. Prazer todo meu. Prazer todo meu. Agora, peraí, ó. Estamos aqui, eu trouxe algo de Pernambuco para você. Você me ajuda aí, por favor? Da Bahia para Pernambuco. Da Bahia para Pernambuco, um autêntico bolo de rolo pernambucano para você. Olha, certo? esse aqui, não se preocupe, eu comerei com todo o prazer desse exercício de gastronomia e sociologia. E mais do que isso, é o prazer, porque Sérgio é um amigo e um irmão. E mais do que isso, eu tenho o prazer de discutir um tema fantástico, sempre com profundidade e leveza, que é a lógica do Papeando. E nesse ponto, eu quero dizer que temos que encerrar o programa e há duas coisas que eu quero dizer. Primeiro, consulte aí nas redes sociais, veja aí a hashtag do Papeando com Pamplona, que está aqui bombando em todo o país. Eu estou tendo o prazer de gravar isso. E gravar hoje, como eu falei, aqui no escritório de Lícia Fábio, né, que é essa fantástica produtora de eventos. Meus amigos, eu tenho de encerrar. O tempo se acabou. Mas eu quero dizer que há muito a pensar ainda sobre o novo CPC e o processo do trabalho. A busca de buscar uma solução jurisdicional justa, adequada e em tempo célere. E é isso que todos nós queremos quando pensamos em aprender o direito de forma mais leve e profunda.